Foram 52 capítulos, graça e paz aprofundados. Chegamos ao último, ao 52º capítulo de Jeremias. Realmente um livro muito profundo. Nós vamos falar aqui do capítulo final dessa história aqui, dessa história de profecia. As profecias de Jeremias se realizando, acontecendo, os reis não escutando, muito pecado e no final uma boa notícia, né? Então aqui em Jeremias 52, o que a gente tem aqui? Esse capítulo vai relatar a queda definitiva de Jerusalém que aconteceu em 586 a.C., a destruição do templo, a captura de Zedequias. Vai falar também do exílio, né, da Babilônia, ele fala, e termina com uma libertação, a libertação do Joaquim. Então olha aqui como está no versículo 2, mas antes, claro, se inscreva no nosso canal, dá aquele joinha, aquele gostei, participe do 5 AM, porque no 5 AM a gente estuda todos os dias um capítulo da Bíblia. Olha que bênção! Imagina no final do ano, você participando, 365 capítulos lidos, estudados. Gente, isso aqui vai te dar um up espiritual, vai aumentar a sua intimidade com Deus, que é maravilhoso. Jesus é o verbo vivo, encarnado. Quando a gente está lendo a Bíblia, as escrituras aqui, né, ficou meio assim, né? Mas quando a gente faz isso, a gente está conversando com Jesus, como se a gente estivesse falando com Jesus, que Jesus é o verbo. Então, assim, nada melhor, nada mais espiritual do que ler a Bíblia, estar na presença de Deus, orar, jejuar. Então faça isso. Isso tudo tem no 5 AM. Por isso que o link está aqui para você participar. Vamos começar aqui com o versículo 2 de Jeremias 52, que diz assim: Ele fez o que o Senhor reprova, assim como fez Joaquim. Versículo 3 agora, né? A ira do Senhor havia sido provocada em Jerusalém e em Judá de tal forma que o Senhor teve que tirá-los da sua presença. Aí depois fala que ele se rebelou, né, contra o rei da Babilônia, né? Então, Zedequias, ele foi o último rei de Judá. Ele não ouviu Jeremias. Jeremias várias vezes avisou, várias vezes trouxe a sua palavra profética, mas ele não escutou, ele não se humilhou, ele rompeu aliança com a Babilônia e tentou resolver muitas coisas de forma política que era para resolver de forma espiritual. Então ele foi um rebelde, essa é a verdade. Zedequias errou, né? Como muitas vezes a gente viu no livro dos reis, né? Ele fez o que o Senhor reprova, sabe? E aí não teve como escapar disso, né? E aí a gente vai agora por os versículos 8 a 11, que são muito fortes e vão revelar muita coisa. Vem comigo então de 8 a 11, que é a captura de Zedequias. Os babilônios, eles cercaram, né, por muitos anos os muros de Jerusalém. E aí não tinha como eles buscarem suprimentos, alimentos. Então eles ficaram com fome, acabou a comida. E aí eles escaparam. O rei Zedequias e os soldados escaparam, encontraram uma fresta lá, então escaparam, fugiram, mas foram pegos. E aí chegamos ao versículo 8. Mas os babilônios perseguiram o rei das Zedequias e o alcançaram na planície de Jericó. Todos seus soldados se separaram dele e se dispersaram. Ou seja, ele foi traído pelos próprios soldados que não ajudaram ele nessa fuga. E ele foi capturado. Ele foi levado ao rei da Babilônia em Ribla, na terra de Ramate. E o rei ali mesmo o sentenciou. Em Ribla, o rei da Babilônia mandou executar os filhos de Zedequias diante dos seus olhos e também matou todos os nobres de Judá. Imagina o Zedequias preso, vendo ali os filhos sendo executados. Que dor. Então, logo depois, mandou furar os olhos de Zedequias e prender ele com correntes de bronze. E levou ele para a Babilônia, onde o manteve na prisão até o dia da sua morte. Que fim terrível, que coisa horrorosa, né? Então o que ele tenta aqui? O que a gente vê aqui? Zedequias tenta fugir, é capturado, né? E ele fica com as correntes de bronze também. Então o que aconteceu? Aconteceu um juízo ali. Como Zedequias ele ignorou a palavra de Deus repetidamente, ele termina cego. Por quê? A cegueira espiritual de Zedequias aponta para essa cegueira física. Até para mostrar isso, o último rei de Judá, cego espiritualmente, termina cego fisicamente.
E a última imagem que ele viu, a última coisa que os olhos dele viram foram o quê? Juízo. O juízo do rei da Babilônia, significando o juízo do rei dos reis. O juízo, a morte dos próprios filhos. Ou seja, o pecado, gente, ele afeta gerações. As gerações de Jeremias, todas interrompidas, todas finalizadas pelo pecado, pelo preço do pecado. O bronze, né, como ele foi preso com correntes de bronze, aqui no versículo 11, significa o quê? Juízo. O bronze tem esse símbolo de juízo, né? E ele foi preso por causa das consequências da escolha. Então, o pecado, ele tem consequência. Então, se você está pecando, se arrependa e mude a sua rota enquanto há tempo. Deus, ele pode te receber hoje, você pode ter pecado hoje, pela manhã, ontem à noite. Deus te recebe de braços abertos. Mas é importante você ajoelhar, você adorar, você se humilhar, reconhecer o seu pecado, mudar a rota. Mas Deus, nós vamos ver aqui no final do capítulo, Deus é misericordioso e Ele quer estar com você. Ele quer que você esteja com Ele. Amém? Para que você não tenha esse fim. E aí, falando em fim, os últimos 4 versículos são muito interessantes de Jeremias 52, que é assim. Versículo 31. No 37º ano do exílio do rei Joaquim de Judá, no ano que Evil-Merodach tornou-se rei da Babilônia, ele libertou Joaquim, rei de Judá, da prisão, no 25º dia do 12º mês. Olha a precisão da Bíblia, né? Que bacana. Ele falou bondosamente com ele e deu-lhe um assento de honra mais elevado do que os outros reis que estavam com ele na Babilônia. Desse modo, versículo 33, Joaquim tirou as roupas da prisão e pelo resto da vida comeu na mesa do rei. O rei da Babilônia deu a Joaquim uma pensão diária até o dia da sua morte. Olha que interessante aqui. Algo surpreendente, né? Ele ficou preso 37 anos. Caraca, é muito tempo, né? 37 anos. E aí, de repente, chega o rei da Babilônia lá, tira ele da prisão, dá a roupa nova, coloca ele na mesa real e dá um sustento, né? Uma pensão diária pro resto da vida, né? Por que isso aqui é importante? Qual que é o símbolo disso aqui? Jeremias termina com muita esperança. Mesmo depois de destruição, de exílio, de juízo, Deus mostra sua fidelidade. Por quê? Joaquim, também chamado Joaquim, era ancestral de Davi, que a linhagem de Davi é a linhagem do próprio Messias, do próprio Jesus. Então a promessa de Deus sobre o trono de Davi continuava viva, mesmo na Babilônia. Então a linhagem do rei do Messias, a linhagem que sofreu, ficou preso, mas Deus manteve a fidelidade. Então, Deus cumpre juízo, tá? Nada ficou sem cumprimento aqui. Liderança irresponsável, a gente viu aqui também, né? Ela destrói gerações. Zedequias é o retrato disso. E o juízo nunca é o último capítulo. Essa libertação de Joaquim aqui nos versículos 31 a 34 apontam para a restauração, apontam para a continuidade e para uma esperança futura, né? É como se Jeremias estivesse dizendo assim, mesmo no exílio, mesmo numa situação das piores, Deus continua escrevendo a nossa história. Então que esse livro de Jeremias, que esse capítulo, ele tenha tocado seu coração para que a gente fuja do pecado, fuja das coisas que o Senhor reprova, como está aqui no versículo 2. Que a gente se volte para Ele em arrependimento e se torne verdadeiros adoradores, em espírito e em verdade. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo livro da Bíblia.